pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal. Eu sou a Adriana, eu estou aqui no meu consultório e hoje eu quero compartilhar com vocês um planejamento para a intervenção de uma criança diagnosticada com TDAH. Ela tem quase 10 anos, afetada aí por um longo período sem intervenções, sem a intervenção medicamentosa e terapêutica. Então, ela ainda não lê, ela ainda não escreve, ela não tem as noções básicas de matemática para conseguir realizar sozinha continhas de adição e de subtração. Então, o que eu pensei para essa criança? Para trabalhar a atenção e a concentração dela, eu pensei em dois jogos que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu pensei no jogo cara a cara. Vocês conhecem? Usam nos seus atendimentos? Eu acho um jogo fantástico, porque ela tem que concentrar, além das concentrações das regras do jogo, que traz também as facilitadores para a convivência com os amigos. Ela tem que pensar em quais características, se concentrar ali nas características de cada personagem para tentar marcar o ponto. Outro jogo que eu provavelmente vou separar para usar com ela, que eu ainda não usei porque ela não tinha ainda condições de usar esses tipos de jogos devido ao comprometimento dela. É o jogo Ligue 4, não sei se vocês conhecem, é da Estrela, um jogo muito bacana. Além da concentração, ele também trabalha percepção olho-mão e estratégias. Para você que não conhece, ele vem assim, tem os pezinhos para você colocar e fixá-lo em pé na mesa. E cada jogador escolhe uma cor e ganha. Você pode fazer por pontos, mas geralmente como as sessões não são longas e eu preciso também de trabalhar outros tópicos, como no caso dessa criança, que eu ainda tenho mais 2 tópicos para trabalhar nessa sessão, então eu não jogo a cartela cheia. Você pode jogar a cartela cheia também. Quem for marcando 4 na vertical, horizontal ou diagonal vai marcando pontos até acabar, até a cartela ficar cheia. Ou quem fizer primeiro o ligue 4 de 4 pecinhas da mesma cor na diagonal, na vertical ou na horizontal ganha o jogo. O mais importante aqui é trazer um ambiente prazeroso para essa criança. Mas me veio a ideia aqui também falando desses 2 jogos, de separar alguns jogos de trilha. Mas eu não tenho eles aqui fácil para mostrar para vocês, o vídeo ficaria muito longo, porque eu teria que abaixar aqui nas prateleiras de baixo, separar os jogos de trilha para mostrar, mas também é uma boa opção. Agora, saindo do âmbito da atenção, eu pensei de trabalhar as habilidades de matemática, explorando esse material emborrachado que eu tenho. E eu também posso fazer a correspondência termo a termo e os princípios de contagem usando esse tipo de material. Esses prendedores coloridos são bem atrativos e chamam muita atenção da criança que tem um déficit de atenção com hiperatividade, porque, como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, as experiências que eu tenho com adolescentes e adultos, claro que 98% de quem eu atendo são crianças, né, e não são nem adolescentes, mas eu já tive experiências com adolescentes e com adultos. Eles relatam para mim que tudo que é muito interessante prende atenção. E eu preciso desenvolver a autonomia dessa criança para resolver estratégias mentais de acordo com os desafios diários do mundo. Então, eu preciso que ela interaja o máximo possível com essas gostosuras, vamos dizer assim, com esses momentos mais prazerosos,
para ela levar automaticamente para aqueles momentos mais cansativos de sala de aula. Então, eu posso usar esses para trabalhar a correspondência termo a termo e princípios de contagem. Quem tiver dúvida sobre isso, vai dar uma corridinha lá na playlist de matemática aqui do canal, que eu explico detalhadamente sobre essas ideias iniciais que a gente tem sobre a matemática e que nós precisamos de concretizar com as nossas crianças. Bom, então eu já vou deixar separado aqui esse material e esse emborrachado para trabalhar com essa criança que tem TDAH. Quem está chegando agora aqui no canal, nós estamos falando sobre crianças diagnosticadas com TDAH. É uma paciente minha que está por volta aí dos seus 9 anos e meio, quase 10, e ela tem uma extrema dificuldade para desenvolver essas questões da matemática, do português, porque ela ficou um período grande da vida dela sem intervenção medicamentosa e terapêutica. Ela precisa de medicamento, só a terapia, só a atividade física para ela não resolve, porque ela tem os 3 tipos. Ela tem o TDAH hiperativo, impulsivo e desatento, e esses eu considero os mais graves, porque quem tem esses três movimentos na sua vida, na sua maneira de interagir com o mundo, ela apresenta muita dificuldade para absorver conteúdos abstratos e que muitas vezes se distanciam desse manipular o objeto de conhecimento. Bom, para trabalhar as questões das habilidades da consciência fonológica, então, eu pensei de usar, como eu ainda não usei com ela esse material emborrachado, eu adaptei, pessoal, uma caixa de uma Society. Eu dividi ela já veio dividida ao meio, com essa separaçãozinha. De cá veio o sapato, de cá veio os acessórios dessa Society. Eu adaptei aqui com a caixinha, de um lado eu coloquei os números e do outro eu coloquei as letras. Também posso usar para a gente montar a sequência do alfabeto. Eles gostam muito porque eles podem encaixar as pecinhas na ordem crescente e na ordem decrescente. Acho que é assim, né, pessoal? A câmera me deixou confusa agora. Mas o que eu quero que vocês vejam é esse encaixe. Também posso trabalhar com ela os moldes vazados para ela fazer o preenchimento correto. Tem criança, por incrível que pareça, tem muita dificuldade em perceber qual é o molde vazado que a peça pertence. Então eu já exploro esses materiais, são levinhos para carregar de um lugar para o outro, porque eu não atendo só aqui no meu consultório, eu também faço atendimento nas casas, em alguns outros lugares, então eu preciso de materiais leves para carregar. E vocês estão vendo aqui a bomba, pessoal? Esse jogo aqui, ele é muito legal, eu fiz um vídeo sobre ele, tá aí no canal. Assistam, não percam, dá para você usar em casa com seus filhos e também na escola com seus alunos e em atendimento. O brincar, ele já foi cientificamente provado, não sou eu que estou falando, que ele desenvolve as habilidades de autonomia para o mundo. E os estudos recentes de 2014 para cá, que têm se aprofundado nas funções executivas, também comprovam que os jogos nas intervenções, o brincar no geral na vida do indivíduo, ele favorece o desenvolvimento das habilidades das funções executivas. Quem tem dúvida, tem um vídeo aqui no canal também, eu não vou me aprofundar nesse vídeo sobre as funções executivas, mas em atendimento, como na vida, o brincar já desenvolve todo esse processo das funções executivas. No atendimento com essas crianças que têm um comprometimento no neurodesenvolvimento delas, isso fará uma diferença enorme. Mas para exclusivamente essa criança, e percebam que para cada atendimento é um plano diferente, então é complexo trabalhar com o atendimento psicopedagógico. Eu também gosto de usar, vou mostrar para vocês,
esse outro tipo aqui de alfabeto, ele não encaixa o vazado da letra, mas ele tem essas pecinhas para montar tipo um quebra-cabeça, trazendo uma ludicidade para a criança. E eles gostam muito de manusear, é muito confortável, é muito gostoso. Eles acham, na verdade, que eles estão brincando, então para essa criança eu vou separar esse alfabeto. E para me aproximar daquelas atividades que a professora usa pedagogicamente em sala, eu gosto de usar o material estruturado. Eu vou mostrar para vocês alguns aqui e eu vou deixar o endereço, o arroba do Insta de quem fez para mim. Eu não sei se ele ainda confecciona, ele chama Rauro, foi meu ex-aluno no curso de pedagogia e ele confeccionou por um tempo esse material, faz um trabalho muito bacana lá no Instagram dele. Eu vou deixar para vocês o arroba, tá bom? Para vocês seguirem ele lá. Os materiais que eu acho que serão incríveis para essa criança são, eu separei três grupinhos que a gente encadernou para ficar mais fácil. Eu quero trabalhar com ela usando canetão, aqueles tá estourando a luz, vou colocar aqui um escondidinho. Aqui são as letras do alfabeto pontilhadas, eu gosto de dar o canetão de lousa branca para eles preencherem. Aí eu já trabalho a coordenação motora dos pequenos músculos, né, da mão, de forma mais lúdica, porque eles não vão usar aí o lápis, a borracha convencional, mas eles vão usar essa questão do canetão, que eles curtem bastante. Tanto nesse emborrachado que eu mostrei para vocês, quanto naquele de usar com canetão, eu posso explorar, completar depois as palavrinhas com as vogais, destacando o som das vogais, que as vogais mudam os sons das consoantes. Se você tem dificuldade nesse processo de pensar nesse processo inicial de alfabetização, eu tenho vários vídeos aqui no canal também, pessoal, que eu quero que vocês assistam e compartilhem com seus amigos para ajudar no crescimento do canal, porque eu preciso de inscritos. Porque eu sei que o YouTube ele manda, conforme vocês vão assistindo, ele vai mandando para vocês os demais vídeos. Mas eu preciso que vocês se inscrevam no canal, curtam os vídeos, comentem. Isso chama engajamento aqui. Quando acontece essa inscrição, essa ativação do sininho e essas participações e essas indicações do canal, o YouTube entende que aqui está acontecendo um trabalho sério e de fato está, e ele indica para outras pessoas, e como você está sendo ajudado, essas outras pessoas também estão. Aqui o meu intuito é ajudar vocês, é trazer para vocês conhecimentos práticos, teóricos, que são muito importantes, pautados em pesquisas, mas práticos para vocês desenvolverem mesmo no dia a dia de vocês, em casa, em terapia ou em sala de aula. Combinado, pessoal? Me ajudem aí. Como essa criança tem um domínio defasado, então, dessas funções executivas, desse amadurecimento neurológico, eu vou oferecer para ela também uma imagem, não sei se vocês conseguem ver, eu vou oferecer essa imagem para ela. Tem várias outras nesse material, é um material muito bacana, aproxima as nossas intervenções daquele trabalho que é feito em sala de aula, né, mais pedagógico, mais tradicional. E eu tenho algumas perguntas para fazer para a criança aqui. O que o gato está observando? Qual a cor do vestido da menina? Quantos animais tem na cena? Quem está lendo um livro? Onde se passa a cena? Adriana, entrei em contato com o Rauro, ele não faz mais esse material. O que eu faço? Explore imagens que você pode encontrar aqui mesmo na internet. Imprima ou abra no seu notebook, no seu celular e explore com a criança. Esses meios tecnológicos que as crianças tanto gostam hoje, eles são nossos parceiros, eles auxiliam na aproximação desse novo
com esse tradicional aqui, que também é muito importante para o desenvolvimento da criança. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. O meu intuito aqui é ajudar, é apoiar você nessa caminhada de novo psicopedagogo, de novo psicólogo que vai trabalhar com criança, de pais que estão tentando reforçar isso em casa e também de professores que querem trazer o lúdico como ferramenta complementar para a aprendizagem das crianças. Então esse é o intuito aqui do canal, aliado a pesquisas atuais do que está acontecendo no mundo. Assistam também o vídeo que eu coloquei da lei, que traz normativas muito interessantes para as crianças que têm TDAH e dislexia, que são os transtornos específicos da aprendizagem. A gente acha que dislexia é tudo, né, pessoal? Mas não é. Os transtornos específicos da aprendizagem é como se fosse um guarda-chuva. Embaixo dele a gente tem a dislexia, a descalculia e a disgrafia e tantas outras. Tem um post muito interessante meu lá no meu Instagram. Quem não me segue lá, corre para lá também, que eu coloco muitas coisinhas interessantes, perguntas e respostas. Interajam comigo, pessoal, que essa interação vai me trazer a certeza de que eu estou no caminho certo, que eu estou conseguindo ajudar vocês e que vocês também estão me ajudando, o que me torna mais movimento aqui no canal, que torna mais sentido essa saga de estar aqui gravando vídeos para vocês. Eu deixo meu abraço e te espero no próximo vídeo. Até mais!